Boa Oi, noite, sim. Boa tudo noite, bem com doutor você? Cláudio. Boa noite, Boa muito noite, feliz de ter você pessoal. hoje. E hoje é um tema aí com certeza você entende bastante aí, que você trabalha já há muito tempo com nutrição esportiva também, né, Cássia? Sim, desde o E começo. conta um pouco para o pessoal, faz quanto tempo já que você trabalha com nutrição esportiva, com essa área que entende mais sobre essa questão das proteínas e tudo mais. Há 13 anos, né? Desde que eu me formei, essa foi minha primeira pós-graduação. Hum, Então, a área esportiva é desde o comecinho. A funcional integrativa que comecei a estudar em 2019, depois do meu hum. diagnóstico. E por que você foi para essa área, Cassi? Essa da nutrição esportiva inicialmente? Quando eu me formei, eu fui muito influenciada pelos meus colegas de sala. Tanto é Hum, que nós fomos assim, em uns 8 colegas de turma de faculdade fazer a mesma pós-graduação. Aí foi uma delícia. hum. As pessoas elas acham que às vezes essa suplementação esportiva é só para atleta, né? Mas as pessoas comuns elas também precisam de ter cuidado com essa questão da suplementação, da alimentação, né? É muito comum eu receber atletas que conseguem dedicar mais tempo à alimentação e precisar de menos suplemento do que pessoas que têm uma vida corrida, que não têm tempo de organizar a alimentação e precisam incluir os suplementos na rotina. Isso é muito comum. É verdade. E tem uma questão muito importante que tem a ver com a questão da massa muscular, que é a questão da sarcopenia, né? Que ela tem acontecido com maior frequência e também em pessoas até mais jovens, né? Sim, eu costumo dizer que os músculos, eles são a nossa poupança para o futuro. Uhum, E quanto mais massa magra, melhor longevidade, menor risco de morte, né? A sarcopenia, ela pode começar a partir dos 35 anos, se a gente não se cuidar. E começa com uma perda de 1% ao ano, e isso só vai aumentando com o passar dos anos, né? E hoje em dia tem até um outro termo, a diatenia, que é a perda de força muscular, não necessariamente de massa magra também. uhum. E explica o pessoal o que é esse negócio de sarcopenia, o que significa isso? Muita gente nem imagina o que é. Sarcopenia, como eu acabei de dizer, é a perda de massa magra com o que a gente que vai acontecendo com o passar do tempo, com o envelhecimento natural, ou pacientes acamados, né, debilitados, inflamação crônica, dependendo do tipo de patologia que a pessoa tem, e isso favorece a perda de massa magra. Tem pessoas com doença autoimune, inclusive aquelas que não fazem atividade física, né? Porque boa parte da população hoje em dia é totalmente sedentária. Sedentária, né? Atualmente se reconhece que o músculo é um órgão endócrino, né, que se Uhum, conecta com o corpo todo através da produção e secreção de miocinas, que são uhum, proteínas secretadas principalmente durante o exercício de uhum, força ou o aeróbico. E essas miocinas, elas têm uma capacidade de diminuir a inflamação crônica, de melhorar a sensibilidade à insulina, de otimizar a neuroplasticidade, melhora a saúde mental. Então, isso colabora para prevenção, né, para redução de risco de problemas com glicose, previne Alzheimer e até câncer, né, osteoporose. Então, nós estamos falando de um assunto muito importante hoje. e as pessoas acham que o músculo é só uma coisa acessória, que você não precisa. Beleza, né? Pensar na É, estética. Não, técnica, ele é a nossa verdade. reserva de saúde mesmo. Tem alguns estudos mostrando, inclusive, que reduz muito o risco de demência, né? Porque ele estimula a produção de fator neurotrófico derivado do cérebro. Uhum. Então, se a pessoa ela não se cuidar e formar essa reserva aí de massa muscular, a pessoa vai acabar sofrendo todas essas consequências aí que ela nem imagina que Isso a acontece, né? longo prazo, né? No Uhum, decorrer da vida,
ela pode sofrer por não ter tido essa reserva. É. E muitas vezes os profissionais de saúde ignoram isso, né? Se a pessoa vê lá, por exemplo, que está com o hormônio da tireoide baixo no exame, ela vai com certeza querer tratar. Mas muitas vezes não estimula a pessoa a manter um tipo de atividade física que vai manter massa muscular, né? Porque não é qualquer tipo de atividade física que a pessoa também vai fazer que vai ajudar. Tem atividades que são específicas para ganhar mais músculo, né? Sim. E conta para o pessoal, geralmente, que tipo de proteína que as pessoas utilizam. Tem muita gente que tem dúvida se a proteína que a pessoa toma no suplemento é igual à proteína que a gente consome no dia a dia na alimentação, se tem diferença entre uma e outra. O que você pode dizer para a gente um pouco sobre essa questão? Qual é a diferença? Antes de chegar nos suplementos, como escolher, vamos Uhum, entender como chegar nesse número do porquê da proteína, uhum, né? sim, com Hoje em certeza. dia, assim, muitas pessoas já têm um profissional, mas a conta pode ser simples. Uhum, Então, vamos aos números. Uma pessoa que quer treinar, quer uma manutenção de massa magra ou quer ter um ganho de massa magra, ela precisa consumir um mínimo de proteína, certo? uhum, E daí é um cálculo matemático, que pode variar de 1,5, 1,6 até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. uhum, Quilo de peso ideal, né? Então vamos uhum, pensar. Para mim, seria um cálculo, vamos dizer, 2 vezes o meu peso. Então, uhum, indivíduos dentro do peso ou levemente acima, ok. Se tiver uma pessoa muito magrinha que precisa ganhar peso, então a gente tem que fazer um cálculo de peso ideal, certo? uhum, certo. Então, daí o IMC médio para essa pessoa seria 22. Hoje em Uhum, dia o chat GPT está aí para ajudar todo mundo. Quem não tiver uhum, um profissional para ajudar e tiver dúvida com a continha, 22 vezes a altura ao quadrado. Então chegou lá um peso ideal, aí faz o cálculo, 1,5 ou 2 gramas de proteína para chegar. Então tá, eu tenho que consumir 100 gramas de proteína. Quem tiver muito acima do uhum, peso, como que faz? Desconta o excesso de gordura, porque senão vai dar uhum, uma conta muito superestimada. Tenho que consumir 100 gramas de proteína no dia, certo? Então, eu vou fracionar esse número entre as refeições que eu vou fazer. Então, eu uhum, consigo comer 4 vezes no dia. Vou comer certo. 25 gramas de proteína certinho em cada refeição? Sim ou não? No almoço, eu consigo comer mais, por exemplo. Depois, Uhum, eu dou uma distribuída no restante. uhum. 100 gramas de carne é o suficiente para ser 100 gramas de proteína? Não, com certeza não. Não. 100 gramas de carne tem perto de 25 gramas de proteína. Uhum, Comer 2 ovos é suficiente? 2 ovos têm 12 gramas de proteína. E uhum, quem tira a gema do ovo? A clara tem 3 gramas de proteína. Então aí as pessoas patinam e não conseguem bater a meta de proteína, que acha que sim. já comeu o suficiente, né? E para o povo que consome pão com manteiga e café com leite 3 vezes por dia, que eu às vezes pego uns casos assim. Tem proteína. É. E aí ou só coloca um ovinho, né? O ovo, ótimo. Só que colocou um Uhum, ovo, 6 gramas de proteína. Quem ainda comeu um pão integral vai ter uns 5 gramas de proteína a cada 50 gramas de pão, mas ainda é pouquinho, uhum, né? E aí que entra o suplemento. E paralelo a isso, o horário de treino, né? Então a pessoa ela fez o treino, ela fez treino de manhã, ou treino à tarde, ou treino à noite. Então eu aproveitar a janela do metabolismo, né, para ela ter uma recuperação muscular e ela recuperar e desenvolver, fazer a síntese proteica. Então, eu tenho um período, uma janela de alimentação, que é onde eu vou colocar mais a proteína. uhum. Eles chamam de janela anabólica, né? Uhum. Esses nomes bonitos aí que se coloca, mas é uma janela, um período que a pessoa tem que consumir a proteína que ela vai conseguir chegar mais facilmente no músculo, né?
Sim, Você alguns sabe mais estudos, ou menos quanto tempo que é, muito tá? tempo. Alguns estudos, assim, ó, depende do que você comeu antes do treino. Se você comer em média de 20 a 40 gramas de Uhum, proteína antes de treinar, você uhum, tem uma janela de até 2 horas para fazer essa refeição, porque ainda vai ter um esvaziamento gástrico, uma digestão, então você não uhum, vai ter prejuízos. uhum, Mas se você foi treinar em jejum ou você comeu um alimento só para te dar uma energia rápida, nada com foco em proteína, aí você foi treinar. uhum, Então você chega, o ideal é você fazer essa refeição de 30 minutos a 1 hora após o treino. Não esperar uhum, mais do que isso. uhum, E aí uma refeição que tenha no mínimo 3 gramas de leucina, que a gente tem que chegar, né, nesse aminoácido principal para estímulo de mTOR, de fator de crescimento, que tenha em média de 30 ou 40 gramas de proteína. uhum, E o pico de glicose, né, de insulina, com a alimentação também é importante para o estímulo do músculo. Então, pode ser uma refeição completa, não só o suplemento proteico, no caso. uhum. Eu Depende muito, é comecei que a, cada paciente é único, né? eu Que, comecei a almoçar agora depois do treino da musculação. para já ser o seu pós-treino completo. Opa, comecei agora, eu tô almoçando 10 da manhã. Perfeito. Aí depois janta às Ficou 5 e fica tudo certo. exatamente isso que eu tô fazendo. Tô fazendo jejum noturno. Você que me ensinou isso ó, um bom tempo É. atrás. Falar em jejum, a gente, assim, para anabolismo, para ganho de massa, a gente quer estimular Uhum, mTOR, que é essa uhum, enzima de fator de crescimento. O sim. jejum, ele entra para estimular a MPK, que é aquela Uhum, enzima que faz limpeza, que faz uhum, o processo de autofagia. E dá para conciliar os dois. É sim. só você colocar tudo em janela de tempo. Então, uma coisa que as pessoas elas também têm muita dúvida, eu vejo elas perguntando, a proteína de origem animal e vegetal é a mesma coisa para o organismo? Você, por exemplo, comer, sei lá, 10 gramas de feijão equivale, em termos de proteína, equivale a 10 gramas de proteína da carne, ou do ovo, ou da proteína de origem animal? A quantidade de proteína, ela Hum, vale. Só que assim, ó, 100 gramas de feijão cozido, pronto para comer. tá, Vai ter uns 7 gramas de proteína e quase 20 de carboidrato. tá. Pode usar a proteína do feijão? Deve. Mas ele Uhum, também tem bastante carboidrato. Se você for sim. comer a quantidade de feijão que você de fato precisa para bater a proteína, seu carboidrato vai lá em cima. Mas em Então, termos de associações são aminoácido é necessárias. diferente, né? É diferente, mas dá para bater. Porque Não, daí dá para você vai bater, ter que mas ter mais diversidade de sim, alimentos para sim, chegar nos aminoácidos. É que assim, eu como nutricionista, eu tenho que, assim, é minha obrigação pegar o alimento e deixar tudo completo. A sim. única coisa que eu não consigo ali na dieta é a vitamina D, né? Uhum. Então, Ou, a menos que você coma 10 quilos de salmão, não consegue. Então, vitamina D não consegue, daí tem que ficar no 250 sol. gemas de ovo. É, mas se eu pegar diversos alimentos de origem vegetal, eu consigo bater um aminograma bom. Sim. Mas geralmente o nutricionista, quando atende alguém que é vegano, fica realmente preocupado, né? A tendência é usar bastante suplemento de proteína, né? É, Porque eu a tenho quantidade pacientes, de assim, eu tenho comida que a pessoa tem que consumir Eu tenho pacientes atletas vegetarianos e com ótimo desempenho, mas que uhum, toma proteína de 2, às vezes 3 vezes por dia. Né? A uhum, proteína vegana, no caso, eu costumo usar o blend de arroz com ervilha, que daí com uma uhum, completa aminograma. Essa vai respondendo a sua pergunta. Se eu uhum, misturar, se eu pegar só de arroz ou só de ervilha, não vai ficar tão bom. uhum, Misturou arroz com ervilha, ficou melhor. Se a uhum, pessoa quiser bater a proteína só comendo feijão, não vai ficar bom. Mas se eu uhum. misturar com outros alimentos, eu consigo. Entendeu? Sim, com certeza. É isso. E pessoal, está acompanhando aí a live, o que vocês estão achando do que a Cássia está falando? Vão colocando aqui para gente. Tem muita gente aqui que entrou aí na live. Coloca um pouquinho aí também sobre as dúvidas de vocês, que a gente vai conversando aqui sobre o tema e vai interagindo aqui também com vocês, né, Cássia? Uhum.
A gente vai respondendo durante a live. Eu tô conseguindo ler uma aqui. Boas Hum, dicas de whey vegano, né? uhum, Já seguindo no que a gente estava falando, em relação às proteínas veganas, eu gosto de misturar a de arroz com ervilha, já experimentei várias. Tem umas marcas que ela fica muito grossa, né? hum. E tem umas marcas bem mais gostosinhas. Quem é do protocolo Coimbra deve ficar atenta que mesmo sendo vegana, na teoria não teria cálcio, mas na prática, algumas marcas e marcas excelentes enriquecem com cálcio, porque como é para um público vegano que não consumiria lácteos e que eles veem como um público que precisa aumentar a ingestão de cálcio, eles vão lá e enriquecem numa boa intenção, mas quem é do protocolo Coimbra acaba que não pode consumir, tem que olhar o rótulo de tudo. O problema é que muitas vezes eles não colocam que tem cálcio adicionado, né? Por exemplo, aquela que eu coloquei que nos stories que tinha HMB de cálcio, hidroximetilbutirato de cálcio, essa aí passa É, batido, porque eu não tá lá, né? percebi essa daí porque é a proteína hidrolisada de carne, excelente, com HMB. O suplemento ficou melhor ainda, só que o Sim. HMB que tem no Brasil, por uma questão de estabilidade, absorção, é associada à molécula de cálcio. E é uma quantidade Então, grande, pelo que eu vi, né? Cada então 3 um gramas grama dá de 500 gramas. HMB vai ter no mínimo 125 miligramas de cálcio, podendo chegar a 300, 350. Então, como não está especificado na embalagem, só que tem HMB, eu acho arriscado. E o que que é o HMB? Explica um pouquinho pro pessoal que não faz nem ideia do que a gente tá falando. É o hidróxido metilbutirato, tomara que eu não tenha errado o nome, Mas, que é um derivado da leucina. Eu uso uhum, muito HMB em dietas muito hipocalóricas, onde há risco de perda de massa magra. uhum, Agora, na onda das canetinhas emagrecedoras, né? As pessoas elas fazem uma dieta, perde o apetite e acaba que não come quase nada. Então, eu priorizo a proteína e nesses casos eu acabo usando o HMB. E agora, teve uma perguntinha aí, né? Do suplemento mais hypado do momento, que é o Pepti Strong. Eu também uhum, comecei a usar em pacientes em tratamento com o Monjaro, por exemplo. uhum, Que é um suplemento vegano também. Ele foi desenvolvido tem pouco tempo. Foi o uhum, primeiro suplemento desenvolvido com a ajuda da inteligência artificial, onde eles uhum, conseguiram isolar dois peptídeos da fava. A fava em si não tem um aminograma tão legal, mas esses dois peptídeos sim. E eles uhum, agem como sinalizadores. uhum, Eles impedem o catabolismo e favorecem o anabolismo, né? uhum, Porque eles também são o peptídeo da fábia, também ele é um ótimo inibidor de miostatina, uhum. que é, vamos dizer, um agente catabólico, né? Aí ele inibe bem a miostatina. Na verdade, o pessoal entender o músculo, ele tem várias substâncias que vão influenciar no metabolismo dele, se ele vai crescer ou se ele vai murchar. E aí, a miostatina é uma substância que é produzida no músculo que impede você de ganhar massa muscular. Então, a partir do momento que você usa esse suplemento que ele bloqueia a miostatina, ele favorece que você consiga ter ganho de massa muscular. Além disso, Sim, tem todos os outros estímulos, né? Também ele consegue acionar essa via que a Cassi falou, que é a via mTOR, que é a via de anabolismo, de fazer o músculo crescer, de fazer o músculo se tornar mais forte, né? mas algo importante, porque o Pepstrong ele tem um custo alto e Uhum, muita gente tem a dúvida se ele substitui, por exemplo, o whey protein. E ele uhum, não substitui, ele tem que trabalhar junto, sim, porque ele é um sinalizador. Então, seja com whey, seja com a proteína vegana, com a proteína, qualquer proteína que for, ou a proteína da dieta, né? Ali uhum. encaixada num pós-treino. Ele não Então vai ele atuar não vai sozinho. entrar na conta de bater proteína, seja da Não, alimentação ou não. seja ele é mais um suplemento adicional para você conseguir Sim. construir músculo, né? Eu tô usando já tem um tempo que eu senti muito forte. Eu acho que ele
tem uma ação ali no ATP, que eu senti um aumento de energia, muito bom, assim. Uhum. Eu falei com você antes, a gente estava conversando, eu tô precisando de algo assim, porque a fadiga que eu tenho depois do treino, assim, uma coisa absurda. Precisa Muito melhorar a cansado. recuperação, né? Vale experimentar. Sim, Eu gosto, antes de começar a prescrever as coisas, ainda mais quando é novidade, eu gosto de experimentar. Então, sempre que eu posso, eu experimento. Eu uhum, gostei de verdade. E eu tomo um que ele é associado ao cacau, que também tem propriedades que inibem a uhum, miostatina, né? Então, daí ficou sim. uma associação perfeita ali. É muito legal. E, assim, geralmente para os seus pacientes, você dá prioridade a que tipo de proteína, como que é? Eu sei que você tenta sempre individualizar, mas de forma geral, que eu tenho de melhor custo-benefício, assim, na sua visão? O melhor de todos é creatina, né? Que é o suplemento mais estudado no mundo, super seguro. Uhum, Se a gente tiver que escolher um suplemento, o primeiro é a uhum, creatina, sem dúvidas. uhum, Aí quem é do protocolo Coimbra, sempre que eu admito um paciente, eu peço para que ele tenha o consentimento do médico do protocolo, que daí é para uhum, avaliar a função renal através da filtração glomerular uhum, e não da creatinina, né? Que através do uso da uhum. creatina pode ter uma ligeira subidinha na creatinina, que pode confundir com. Insuficiência renal aguda. Na verdade, eu Sim, já vi uns casos de, assim, subir assustadoramente, quase cair da cadeira, mas aí eu pedi outros exames para avaliar a função renal e e não era era, não era insuficiência renal, era só... a No creatina. começo, principalmente quando eu não tinha estudado aprofundadamente a creatina, nossa, eu ficava bem preocupado, mas depois, mas pedir cistatina C, ou clírico de creatinina, aí você consegue ter uma ideia melhor. Mas por isso que eu nem mexo com isso. Paciente do Uhum, protocolo, eu peço consentimento para o médico estar ciente, e eu não faço a prescrição por uhum, minha conta. De outros pacientes que não usam altas doses de vitamina D, sim. uhum. Mas Ah, pacientes, por exemplo, que não faz uso de dose alta de vitamina D, além da creatina, geralmente qual o tipo de proteína que para as pessoas comuns seria uma boa opção para ela conseguir ganhar massa muscular? Geralmente o que você gosta? whey protein, seguido da creatina, whey protein. Uhum. Sim. É... Ia perguntar alguma coisa? O whey protein tem que ter muito cuidado, né? Que as pessoas às vezes não têm ideia, mas as marcas vendem suplementos que eles chamam de whey protein, mas está mais para hipercalórico, tem uma quantidade absurda de carboidrato, gordura, e que a concentração de proteína é ridícula, né? Assim, tem muita opção de whey protein. Os wheys, eles vão de 50 a R$ 500 o quilo, Uhum, né? Então, daí a pessoa vê lá aquela oferta, só que aí tem que avaliar. Tem o whey protein concentrado, que ele tem de 70 a 80% de whey. Esse whey, ele tem mais gordura e mais lactose, que é o uhum, açúcar do leite. Então, ele vai ter uma digestibilidade mais difícil. Para quem que é esse whey? Para aquela uhum, pessoa que não tem nenhuma intolerância. uhum, Aquela pessoa que pode comer, beber de tudo e não passar mal. Aí, uhum, ok. Só que ele vai ser um whey mais barato, provável que ele seja adoçado com sucralose ou aspartame, que são adoçantes sintéticos com um custo mais baixo. uhum. Então, isso você consegue identificar tudo no rótulo. Mas, Se não for outros adoçantes piores, né? Ou é, açúcar mesmo, né? então, mas com maltodestrina, tipos de açúcar, daí é mais quando for hipercalórico, que daí é com o Uhum, objetivo de ganho de massa, que tem o carboidrato lá em cima mesmo, daí tem açúcar mesmo. uhum, Tem o whey protein isolado, que daí ele é aproximadamente 90% whey. Aí ele é filtrado, ele tem bem menos lactose, menos uhum, gordura, menos caloria, ele tem uma boa absorção. Ótimo. uhum, Ele é para aquela pessoa que tem só um pouquinho de intolerância. uhum, Aí tem o whey protein, aí esses isolados, as marcas já estão usando adoçante melhor. uhum, Stevia, talmatina na maioria. Aí vem uhum, os hidrolisados.
Os hidrolisados, eles são quebrados, eles são pré-digeridos, já são na forma de peptídeos, tem uma Uhum, absorção ultra rápida, uhum, tem adoçantes bons, esses são os mais caros. Mas uhum, para as pessoas que têm intestino irritado, que têm sensibilidade, esse, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção. Aí uhum, tem a proteína hidrolisada de carne, que também é uma boa uhum, opção. Só que tem sim, proteína hidrolisada de carne com adoçante ruim, uhum, com aromatizante ruim, uhum, né? Então tudo tem que ficar observando. As proteínas veganas, elas costumam ter adoçantes saudáveis, adoçantes uhum, naturais. sim. Depende Mas- da marca, mas assim, se você olhou uma marca, tá muito barato, chega lá no fim vai ver que adoçante que é, porque o preço ele não anda muito junto ali com qualidade, né? Eu abri uma uhum, caixinha hoje e uma seguidora ela perguntou das proteínas que elas são de vaca, de gado criado em pasto que come capim, que são gados orgânicos. Se uhum, era melhor mesmo ou se é só para subir o valor da proteína. Tudo que é orgânico é mais caro. Mas no fim uhum, das contas, para hipertrofia, não vai fazer diferença a quantidade de uhum. proteína que vai ter ali. Mas agora, a procedência do animal que forneceu o leite ou a carne para produzir aquele suplemento Uhum. vai ser de um outro nível. Sim, com certeza. Vai ser mais limpo, entre aspas, né? Né? E uma coisa que eu queria perguntar para você é do colágeno que a gente estava conversando antes de começar a live. Tem, ó, muitas marcas de whey protein Hum, isolado hidrolisado associam colágeno peptidase. Tem Uhum, colágeno junto já. Eu uhum, recebi uma pergunta. A diferença de whey e colágeno. É que a gente estava conversando antes da live, 10 minutos antes da live, eu falei, eu vou advogar por colágeno. uhum. Então, a diferença na prática entre o whey e o colágeno também é o aminograma, né? Sim. O colágeno, ele é formado basicamente de glicina, prolina e hidroxiprolina. Não Uhum. tem a tal da leucina, e esses são aminoácidos não essenciais. Sim, seu próprio O corpo whey, consegue ele produzir. tem os essenciais e os não essenciais. Sim. Né? Então, em termos de aminograma, o whey é muito mais completo. Uhum, Mas o colágeno, ele tem seus benefícios, uhum. Não, né? sim, ele Então, tem os assim, benefícios, mas para ganho de massa muscular, se você o pegar whey 20 está na gramas de frente. whey e 20 gramas de colágeno, o whey está muito na frente. Sim. Só que tem paciente que tem muito problema com digestão com whey protein. E esse paciente acompanhado, ele vai receber os outros aminoácidos também. E Uhum, se ele tem condição de manter o colágeno, ele só vai ter os benefícios do colágeno. Eu fiz um post essa semana sobre glicina. uhum, Glicina é um aminoácido maravilhoso, que melhora desde o sono, o intestino. É fantástico. Então, assim, mas o colágeno, infelizmente, é uma proteína muito cara, é uma das mais caras. Mas se o uhum, paciente ele tem condição de manter o colágeno, uma dieta balanceada para fornecer para ele todos os outros aminoácidos que ele precisa, aí tá uhum, perfeito. Agora, se ele vai ter que escolher, aí o uhum. whey protein sai na frente. O whey protein, uma proteína de carne, uma proteína vegana. Entendeu? Todos esses saem na frente. O colágeno é o último da fila. Por conta, se você for parar para pensar friamente, o colágeno ele tem uma concentração muito baixa desses aminoácidos essenciais que são importantes para estimular o ganho de massa muscular. Né? Geralmente eu associo o colágeno com os aminoácidos essenciais. Ah, tá. Aí você faz um bem bolado, então. Uhum. Só não E peço para misturar junto na mesma poção que aminoácido essencial. É ruim. É ruim, eu não misturo com nada, eu só diluo na água e tomo. Sabe aquela coisa assim? Tarefa é para tomar? Toma. Não mistura com nada. Bateu com morango, vai estragar o morango. Porque aminoácido é fedido, ele é ruim. é, o sabor dele é bem difícil, né? Proteína vegana também é difícil de tomar, viu? Porque geralmente Grossa. Tem cheiro de ervilha. ela é meio cebosa.
Não dá para misturar em receita, você estraga a receita. É. É bem isso. Eu tinha passado uma pergunta aí Hum, de aminoácido essencial. Os aminoácidos essenciais, eles são exatamente o que o corpo precisa, porque ele não vai sintetizar, e ele já vem numa forma que ele não precisa ser digerido. Ele é sim. diretamente absorvido, muito Uhum. rápido. Então, ele é uma ótima opção também para incluir, Só principalmente que por também pacientes o que têm custo é dificuldade bem de maior, absorção. né? Hã? O custo é bem maior também, né? Existe uma marca que é baratinho, mas é adoçado com sucralose. É, não dá para ganhar todas, né? Não dá. E Qual que eu falo para o pessoal essa questão do adoçante, assim, que muitas pessoas acham que sucralose é uma boa opção, que é frescura, tá adoçado com talmatina, com stevia. eu não gosto de fazer terrorismo nutricional. Se for para usar Tá. de vez em quando, tudo bem. É, mas Saiu um suplemento. estudo que em bebidas quentes a sucralose tem um potencial cancerígeno. Sim. Digo para o comprar adoçante de sucralose e ficar adoçando chá, café. Aí Ah. tem um potencial cancerígeno. Ponto. Nesses suplementos, você vai tomar frio, você não vai esquentar. Só que Mas assim, tem a questão do a sucralose, ela é uma coisa, o suplemento de proteína, a ideia é que você tome ele todo dia, né? sim, então, você vai tomar todo dia. A sucralose ela é derivada da sacarose, só que ela é associada a uma molécula de cloro. Ela mata as bactérias boas do intestino, ela mata a bifidobactéria, ela aumenta a permeabilidade intestinal, Ou seja, vai que causar desbiose intestinal, vai bagunçar o vai intestino. causar o caos. E quem já tem problema no intestino, ela vai estragar o intestino de quem não tem nada, e quem já tem o perfil do paciente do protocolo Coimbra, que é paciente que tem doença autoimune, que se a causa não está no intestino, o intestino permeável é a sustentação da doença ativa, certo? Uhum. Um Como dos que vai fatores. ficar usando sucralose todo dia? Pois é, não tem como. Então, assim, sempre que você vê lá acesso FAME, sucralose, esses adoçantes, assim, você tem que passar bem longe, né, cara? Tem que evitar. Eu sei que daí os suplementos bons vão com adoçante melhor, eles acabam encarecendo. Por Sim. isso que eu defendo o equilíbrio da alimentação. Quando Uhum. você se alimenta bem e você consegue atingir bem ali na alimentação, o suplemento ele pode vir como um complemento. Salva a creatina que você tem que tomar todos os dias, né? Esses módulos de proteína você pode tomar para suprir a meta de proteína no dia que você não conseguiu comer bem, por exemplo. Aí um Uhum. suplemento que a lata renderia 15 doses, talvez para você ela dure o mês inteiro, entendeu? Eu mesmo eu uso muito pouco hoje em dia suplementos de proteína porque eu prefiro comer, na verdade. Então, Então, e as pessoas elas muitas vezes acham que é obrigatório você para você ganhar massa muscular você ter um suplemento de proteína, né? Mas se você bate a quantidade de proteína diária através da alimentação, não tem necessidade, né? sim. Ela na verdade é um auxiliar, um conforto, uma facilidade para te ajudar nessa questão de Sim, bater a e meta em diária de dietas de proteína. perda de peso, por exemplo, as proteínas, elas têm uma média 100, 120 calorias, com Uhum. 20 a 25 gramas de proteína. Então, você consegue uma alta concentração proteica, com baixa caloria, Uhum. baixa em gordura. Sim. Então, e praticamente zero carboidrato. Então, elas estão aí para ajudar. O que eu só queria deixar claro é que não é essencial. Você Uhum. consegue manter uma alimentação e só coloca, por exemplo, vou colocar a creatina, essa é todo dia, né? Porque daí aumenta a força, potência, hidratação no músculo. Sou bem fã da creatina. Renova ATP, e aí você vai encaixando na alimentação. Ó, tô até com creatina aqui do lado e esqueci de tomar minha dose. Eu já tô lembrando de tomar. E a gente tá conversando aí sobre ela.
Creatina é um suplemento aí que ele ajuda muito na questão também da musculação, né? Que ela estimula a CPK, que é uma enzima que ajuda a ressintetizar o ATP no músculo. Então, o Uhum. músculo gasta energia para contrair a fibra muscular, e aí a creatina é uma forma rápida de recuperação dessa energia muscular, né? Então, para o treino, é excelente para ajudar a dar mais energia, né? E o que a gente não comentou ainda, a digestão, ela é muito importante, né? Então, a Uhum, digestão, ela tem que estar em bom funcionamento para que ocorra também uma boa absorção. Se o uhum, paciente ele começa a usar algum suplemento e ele sente algum desconforto a nível intestinal, não tá dando certo. Porque a uhum, ideia de você usar o suplemento é ele ter uma rápida absorção. Mas se ele está uhum, gerando inflamação, está gerando um caos, tem que usar outras estratégias, tem que trocar. Eu gosto de pedir para os pacientes, antes de investir em latas grandes com mais doses, uhum, comprar sachê em lojas de suplementos, sabe? Doses individuais, tanto para uhum, experimentar sabor, textura, e se vai dar certo mesmo. uhum. Entendi. Quando eu tenho E, amostra, eu dou amostra, mas não é sempre que a gente tem amostra, que dirá quem eu atendo online, né? Então, daí tem que orientar a comprar mesmo. e é muito comum esses sintomas gastrointestinais, né? O pessoal ficar com gases quando consome whey protein, principalmente por conta da lactose, ou também quando consome albumina, né? Albumina para ter gases é terrível, né? Eu acabo que eu não prescrevo praticamente Uhum. albumina. E geralmente as adoçantes da albumina também são bem ruins, né? É porque dá um suplemento barato, né? Se Uhum. eles vão colocar algo que vai encarecer ali, a pessoa nem compra. Daí ela vai direto comprar um whey protein. E geralmente, por exemplo, proteína vegana, que o pessoal que faz protocolo precisa, é uma das opções. Tem alguma marca que você acha que é interessante ou você não pode falar marca? Como que é? Acho que não tem problema. Que eu gosto mais. Ai, como que eu Hum, vou. Alguém já experimentou? Quem já experimentou aí pode falar da Dobro. Eu acho que é a mais gostosa. E como que essa chama? não é enriquecida com cálcio, da Dobro. Não conheço, não. É, Essa é bem e gostosa. aí, tá Mas tem uma outra que é gostosa? uma da Dux. Adoçante Hum, bom, composição excelente, mas é enriquecida com cálcio. Então, é o que uhum, os pacientes têm que ficar atentos. Fugir do assunto só para uhum, contar uma coisa que aconteceu comigo. A nutricionista que está no protocolo Coimbra há 6 anos. Fui numa feira de uhum, lançamentos aí em São Paulo, achei uma bisnaguinha sem glúten. Aí eu vinha uhum. mais feliz com a minha bisnaguinha. Comi uma, fui exagerada, fui comer a outra, na metade olhei o rótulo. Cada uma tinha 150 miligramas de cálcio. Nossa, que. Depois que eu comi, que eu vi que foram fazer achar que estava enriquecendo a bisnaguinha, ia lá. Daí eu já tinha comido, não aconteceu nada, mas aconteceu comigo. Não li o rótulo e comi um negócio enriquecido. Então é bem importante essa questão de ler o rótulo antes de consumir, né? Para quem Sempre, faz porque vai ter protocolo com. alimento que você acha que não tem, mas eles acharam que seria importante enriquecer. E proteína da carne, tem alguma especial que você recomenda? Aquela. O pessoal Eu gosta bastante consumo a daquela da essência, né? Essential, eu consumo a da É. Essential, a de cacau. Ela tem um sabor bem palatável. Uhum. Para quem faz o protocolo, né? E, Essa é a que eu mais prescrevo para quem faz o protocolo. e aminoácido essencial, geralmente você prescreve alguma marca ou você dá para a pessoa manipular? Eu não costumo manipular. Pode ser, mas eu não costumo. Da Hum. Essential tem o Aminolift, recomendo bastante. Tem da Central Nutrition, que tem o Aminu, que daí ele vem em sachêzinho. Nossa, o tangerina é terrível. Só lembra um tangue passado, assim. O da Essential, o Aminolift é de tangerina também.
Gosto a nossa essencial não tem jeito, né? É o que você falou, é diluir na água e tomar e esquecer. As marcas que têm sabor maracujá, então, é pior. Você fica lembrando do maracujá. Mas sem sabor, deve ser, deve ser ruim também. Então, não tem como. Tem que tomar. É por isso que eu não misturo com whey, não misturo com nada. Se vai tomar um aminoácido, toma puro. Dilui na água Uhum. o suficiente ali e toma. É isso. Tá. E colágeno, tem alguma marca que você gosta? Que você acha que é mais Várias limpa assim? marcas. Colágeno tem várias marcas excelentes. E o colágeno, assim, tem muita discussão que ai, você toma, daí ele transforma em aminoácido. Não, eles são peptídeos, eles já são moléculas bem pequenininhas para ir direto ser absorvido. E tem um estudo que mostrou dipeptídeos, tripeptídeos no sangue mesmo do colágeno. Uhum. Mas tem várias marcas, várias. Esse colágenos bons, Sanavita, da Essential, da Uhum. Vitafor, tem que eu recomendo bastante, a Central Nutrition, tem da Qualive, tem marcas fortes no mercado. Uhum. Eu do Equalibrio eu já tomei, já gostei dele. E vamos ver mais perguntas aqui. O que, que o pessoal quer perguntar para a nossa nutricionista especialista nessa área de nutrição esportiva, protocolo Coimbra. Tem que aproveitar a oportunidade de perguntar da Gustavo tá lembrando aqui, colágeno da Nutrify é muito bom, bom mesmo, e tem um bom custo-benefício. benefício, Tem uma né? marca nova no mercado, Cycles também tá com preço bom e de boa qualidade. Então, assim, hoje em dia, Pura Vida é uma marca excelente. Tem muita marca no mercado. Uhum. Mas o Muita. da Pura Vida, o ruim é que ele tem cálcio, né? No O que você colágeno? o colágeno não, desculpa, proteína A vegana proteína deles tem tem. cálcio porque Proteína tem, e tem. se eu não me engano, a da Essential também tem. É porque é proteína da semente de girassol, né? Mas eu acho que o da Essential também tem. Não quero dar informação errada, Uhum. mas eu acho que também tem. É. Por isso sempre tem que olhar o rótulo para ver a quantidade. E Muitas na marcas elas colocam dúvida, a se quantidade. não está descrito no rótulo, tem que ligar no saque. Tem que Uhum. entrar em contato, tem que perguntar. Quem é do protocolo Coimbra não dá para achar nada. Tem que Uhum. ter certeza. É Porque daí vai verdade. lá e toma a lata inteira, né? Já, eu tenho pacientes que às vezes chegam e mesmo a gente falando que não é para tomar whey, eles tomam whey. Aí quando vai ver, o cálcio na urina tá alto. Mas você sabe que o whey, o da Essential, a dose tem 84 miligramas de cálcio. Não é tão alto. Uhum. Porque tem whey protein que você vai olhar, tem 300 miligramas de cálcio. Eu acredito que o da Essential é mais assim, o cálcio que tem ali, não que foi adicionado cálcio. Uhum. Eu já vi Não é mais de tão alto. 600 miligramas de cálcio por dose Então, mas de 84 whey. miligramas, eu acredito que não seja algo que dê um É, problema tão grande. não. Mas eu nunca arrisquei tomar. Mas Uhum. tem que sempre comparar. Verdade. Vamos ver mais perguntas. Dona Rosa, tem suplemento para emagrecer? Tem algum aí que faz milagre? Conta pra gente. Olha, esse milagroso que ele vai lá e faz isso. Depende, tem bastante suplemento que usa para pré-treino, para aumentar a queima de gordura, para dar mais energia. Mas essa formulinha mágica, assim, não tem. A Ana Martins perguntando, ó, quem faz protocolo Coimbra pode suplementar aminoácido essencial? Ótimo. Ó, deixa eu ver aqui. A Natasha falou, ó, mandei manipular aminoácido essencial sem sabor. Achei que pudesse misturar com alguma coisa. E é intragável. Poder ela pode, coitada, mas é ruim. Ela vai estragar outra coisa. A Raíssa, minha esposa, ela colocou quais as vantagens do aminoácidos essenciais em relação ao whey, apesar do preço ser um pouco mais elevado.
O aminoácido você pode usar em várias situações. Até quem faz jejum prolongado pode colocar em doses pequenas. Uhum. Você pode associar, como no caso eu coloco quando eu uso a proteína do colágeno, que ela não tem o aminograma completo, mas ele não tem vamos dizer assim, se você olhar lá a quantidade de proteína, para bater a meta de proteína em números de proteína, o whey seria melhor. Uhum. O aminoácido essencial, ele é algo que eu preciso de uma absorção rápida e que não dependa da digestão. É que também tem essa questão, né? Se você comparar 10 gramas de proteína do whey e 10 gramas de proteína do aminoácido essencial, o aminoácido essencial sai na vantagem. Mas, geralmente, uma dose de aminoácido Tem essencial pouquinho. tem 10 E gramas, ele 9 não gramas. tem o mesmo, assim, ó, se você comparar do aminoácido essencial, uma dose de whey vai ter lá, vamos dizer, 2,5 gramas de leucina, do aminoácido vai ter 1,5. Sim, Não é a mesma coisa. é que assim, é que a dose do aminoácido essencial que o pessoal usa geralmente é de 10 gramas. O whey é 24 gramas de proteína por Uhum, dose, então tem essa uhum, diferença. Mas se uhum, comparar 10 com 10, aí o aminoácido sai na frente, mas uhum. a dose do whey ela acaba sendo mais em conta para o pessoal e, e ela tem aí essa vantagem de ter uma alta concentração desses aminoácidos essenciais são importantes, né? Leucina, valina, isoleucina, são os que ajudam na construção de massa muscular. O tal do BCA tá batido, né? Muita gente fala É, mal dele. Mas é que assim, o BCA é só leucina, isoleucina e valina. Entre é, prescrever um BCAA que só tem os três uhum, aminoácidos essenciais, eu prefiro prescrever os 9, né? uhum, sim, com E a certeza. gente não falou de glutamina, que a glutamina ela é muito usada, né? Para recuperação de epitélio intestinal, o intestino é dependente de glutamina. Uhum. Ela não é essencial, nosso corpo assim é a proteína mais abundante, mas em alguns casos é interessante usar. No intestino, na É verdade, benefício ela vai ter efeito intestinal, local, né? imunológico, sim. Não vai ter para hipertrofia, mas Sim. é uma proteína, ela é muito usada. Mas assim, o whey tem glutamina, a proteína da carne tem glutamina, a dieta é rica em glutamina. Mas é o que eu falo, é individual, mas vale lembrar que ela é muito usado. Na verdade, ela não atua diretamente na questão do ganho de massa muscular, mas ela atua de forma indireta por conta da questão do intestino, né? Se o seu intestino está mais íntegro, ele vai acabar sendo menos permeável, vai acabar causando menor inflamação no organismo. Isso vai acabar impactando na questão da massa muscular. Muitas pessoas não entendem, Uhum, mas a inflamação crônica de baixo grau, que você estava falando no início da live, é um dos fatores que inibe a construção de massa muscular. A partir do uhum, momento que você constrói um intestino mais saudável, mais protegido, você vai ter um ganho de massa muscular por conta disso, por conta dessa modulação da inflamação causada pelo intestino saudável. uhum. Isso. E quem tem autoimune inflama com muita facilidade, né? Constantemente, né? Minha irmã perguntou o que você acha do folidrone, não sei se você já ouviu falar. Eu nunca ouvi Não falar de conheço. folidrone. Não conheço, preciso estudar sobre. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Bianca sempre tem as novidades aí. Qual seria o pré-treino ideal para a pessoa que acorda às 5 e treina às 6? Hum, Depende. Quem treina cedinho assim, muitas pessoas gostam de treinar em jejum. uhum, Mas quem treina em jejum tem que ter um bom jantar para ter uma sim. reserva de glicogênio muscular. Não só jantar, né? Acho que todas as refeições do dia Todas as anterior elas refeições, mas vão assim, o influenciar. jantar tem que ter um aporte ali para ela ter energia para treinar de manhã. Uhum, Aí, esse pré-treino, esse café da manhã,
pode ser uma refeição, se ela for comer, leve, que dê energia, mas que tenha uma digestão rápida, porque ela vai praticamente treinar ou com o que ela jantou, ou Sim. porque assim, se ela comer um alimento de difícil digestão, ela vai treinar com alimento no estômago, só vai fazer peso. Não, a pessoa tomei o café da manhã, a pessoa já acha que vai parar lá dentro do músculo, tem todo o É, processo talvez algo digestivo, assim, uma fruta, né, que tem frutose, que libera rápido, daí ela vai poder contar com essa energia ali, na hora. mas eu acho que Para o digerir. É que ela falou, influenciar. ela levanta às 5 e vai treinar às 6. Ela teria um tempo se ela Uhum, comesse às 5, né? O que uma coisa que vale destacar aqui, eu não recomendo acordar e já tomar cafeína, por exemplo. Então, se ela levantou às 5, ela vai treinar às 6, então ela espera pelo menos 30, 40 minutos para ingerir cafeína, que seja de um cafezinho, alguma coisa. Ai, vai tomar um café super ativado, desses coffees que existe, que eu também gosto, mas assim, não assim que acordou. uhum. Esperar um tempo. Fiquei curioso para saber o que é o tal do polidrone. Tá dando um Posso? Google? Tô jogando aqui, O doutor Eduardo, butirato ajuda na recuperação do epitélio intestinal? Sim. com Eu, certeza. inclusive, estava fazendo suplementação. E me fale, tem. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tá acabando nosso tempo já, né, Cássio? Abando. Senão não dá para salvar nessa live. Mas passa voando, né? Deixaremos a live salva no YouTube do Dr. Cláudio e no meu. Ó, FPS Ferme, boa noite. Tem desconforto ao tomar whey? Tem algo que eu posso substituir? Na verdade, você tem que reassistir a live. A gente falou sobre várias opções aí, né, Cássio? Falamos várias vezes. E entender, inclusive, a diferença dos tipos de whey, para saber se é o whey que ela está tomando, seja pelo adoçante ou pela concentração de lactose, de gordura. Talvez ela até consiga tomar whey, mas ela Uhum. trocar o tipo de whey, né? Verdade. Eu acho que. Acho que o Gustavo comentou aí sobre a curcumina no pós-treino, né? Quem tem a intenção de anabolismo, de hipertrofia, deve tomar cuidado com o excesso de suplementação no pós-treino. Seja Uhum. de vitamina C em altas doses, estou falando de 1 grama, 1000 miligramas. Seja vitamina E acima de 400 UI, doses altas de resveratrol, curcumina em doses altas. Por quê? Quando a gente treina, o músculo ele sofre microlesões e ele precisa passar por um processo de regeneração e adaptação. E o excesso desses antioxidantes, anti-inflamatórios em doses altas nesse momento podem atrapalhar esse Uhum. processo. Né? Então, assim, então eu não vou tomar? Pode tomar, toma em outros horários, né? Só respeita essa janela de 2, 3 horas e recoloca esses suplementos em outros horários. Isso é Uhum. importante. Mas eu tô Tirar falando de daquela altas janela, doses. Hã? tirar daquela janela anabólica que a gente estava falando. Sim, mas eu tô falando de altas doses, não que não possa consumir doses que tá ali no polivitamínico. Isso não teria problema. Ah, sim. Eu tenho alguns pacientes que às vezes a gente tem que entrar com, sei lá, 2, 3 gramas de cúrcuma 3 vezes ao dia, né? Então, Então, mas daí separar esses é, horários. deixar longe do treino, né? Grávidas podem tomar suplemento para manter a massa magra? Podem. Uhum, Podem, inclusive assim, creatina, eu vou acompanhando o ultrassom e o percentil do bebê, né? uhum, Se
eu acompanho e vejo que o bebê está com um percentil mais baixo, precisa crescer, ganhar peso, eu entro com creatina, mas em momentos estratégicos, creatina, arginina, mais suplemento ou vegano ou de carne ou whey protein pode sim entrar para ajudar na ingestão, bater a meta de proteína, pode. E principalmente no início da gestação, a mulher acaba tem muita dificuldade de bater a quantidade de proteína por Uhum, conta da hiperêmese, né, do enjoo, uhum, dos vômitos. uhum, Então, às vezes, esse suplemento ele é mais fácil de ser tomado e pode acabar ajudando, né? sim. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Combinei com a Cássia que a gente ia terminar próximo das 9 horas. E nós Gostaria muito de somos agradecer. pontuais. Temos que ser pontuais, temos que dar prioridade também ao sono. Então, temos que encerrar aqui para poder desacelerar, para poder dormir bem, né? Que amanhã a gente trabalha também. Então, gostaria muito de agradecer você, Cássio, por ter aí atendido aí nosso pedido aí Eu que de fazer essa agradeço o live. convite. Não vamos deixar passar de um ano de novo, né? Não sei se essa é a nossa quarta live, mas não vamos deixar passar de um ano. Desde 2020 a gente tem que estar presente. É verdade. E mais uma vez, eu já aprendi muita coisa com você. Você tem várias dicas aí que você dá pra gente. Então, eu pedi para as pessoas que me seguem para seguir também a Cassiana, uma excelente nutricionista, uma das pessoas aí que na parte de nutrição mais entende sobre o protocolo Coimbra. Inclusive, a Cássia ela tem um e-book com receitas para quem faz protocolo Coimbra. E essas receitas aí, elas ajudam muitas pessoas a conseguir se adaptar à dieta, que é talvez o maior desafio desse tratamento. E o meu Então, Instagram é o paraíso das receitinhas. isso aí, Sempre tem receita nova. E tudo fácil de fazer. isso aí. Então, pessoal, vão lá no Instagram da Cassi, vejam lá o e-book lá de E os meus receitas, vejam as seguidores também receitinhas. sigam o Dr. Cláudio, que é um médico integrativo impecável, né, Dr. Cláudio? Muito obrigado aí pelo carinho. Precisando de um doutor completo, Tamo aí. vai. Doutor Eduardo aí também está aí no chat, é uma pessoa fantástica também. Uma das pessoas que mais entende aí sobre intestino, né, Cassi? Vou prestigiar o doutor Eduardo em que ele vai palestrar em um congresso aqui no Brasil. Ele vem em outubro. Ah, na longevidade saudável, né? Aí eu vou Ah, conhecê-lo pessoalmente, que por enquanto só conheço assim, virtual. legal. Então é isso. Obrigado, Cássio. Espero Eu aí que agradeço o convite. que a Boa gente noite, possa fazer pessoal. outras lives. E o pessoal entrou e ficou, né? Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. O da Essential Aminolift é de tangerina também. Gosto a nossa essencial não tem jeito, né? É o que você falou, é diluir na água e tomar e esquecer. As marcas que têm sabor maracujá. Então é pior. Você fica lembrando do maracujá. Mas sem sabor, deve ser, deve ser ruim também. Então não tem como. Tem que tomar. É por isso que eu não misturo com whey, não misturo com nada. Se vai tomar um aminoácido, toma puro. Dilui na água o suficiente ali e toma. É isso. E colágeno, tem alguma marca que você gosta? Que você acha que é mais Várias limpa assim? marcas. Colágeno tem várias marcas excelentes. E o colágeno, assim, tem muita discussão que ai, você toma, daí ele transforma em aminoácido. Não, eles são peptídeos, eles já são moléculas bem pequenininhas para ir direto ser absorvido. E tem um estudo que mostrou dipeptídeos, tripeptídeos no sangue mesmo do colágeno. Uhum. Mas tem várias marcas, várias. Esse colágeno dos bons, Sanavita, da Essential.
Uhum. Deftafor, tem, que eu recomendo bastante, a Central Nutrition, tem da Qualive, tem marcas fortes no mercado. Uhum. Eu do Equalibrio eu já tomei, já gostei dele. E vamos ver mais perguntas aqui. O que, que o pessoal quer perguntar para a nossa nutricionista especialista nessa área de nutrição esportiva, protocolo Coimbra. Tem que aproveitar a oportunidade de perguntar da Gustavo tá lembrando aqui, colágeno da Nutrify é muito bom, bom mesmo, e tem um bom custo-benefício. benefício, Tem uma né? marca nova no mercado, Cycles também tá com preço bom e de boa qualidade. Então, assim, hoje em dia, Pura Vida é uma marca excelente. Tem muita marca no mercado. Uhum. Mas o Né? da Pura Vida, o ruim é que ele tem cálcio, né? No Não sei colágeno? se o colágeno não, desculpa, proteína A vegana dele proteína tem tem. cálcio porque Proteína tem, e tem. se eu não me engano, a da Essential também tem. É porque é proteína da semente de girassol, né? Mas eu acho que o da Essential também tem. Não quero dar informação errada, Uhum. mas eu acho que também tem. É. Por isso sempre tem que olhar o rótulo para ver a quantidade. Muitas E na marcas elas colocam dúvida, se quantidade. não está descrito no rótulo, tem que ligar no saque. Tem que Uhum. entrar em contato, tem que perguntar. Quem é do protocolo Coimbra não dá para achar nada. Tem que Uhum. ter certeza. É Porque daí vai verdade. lá e toma a lata inteira. Né? Já, eu tenho pacientes que às vezes chegam e mesmo a gente falando que não é para tomar whey, eles tomam whey. Aí quando vai ver, o cálcio na urina tá alto. Mas você sabe que o whey, o da Essential, a dose tem 84 miligramas de cálcio. Não é tão alto. Uhum. Porque tem whey protein que você vai olhar, tem 300 miligramas de cálcio. Eu acredito que o da Essential é mais assim, o cálcio que tem ali, não que foi adicionado cálcio. Uhum. Eu já vi Não é marca de tão alto. 600 miligramas de cálcio por dose. Então, mas Eu 84 whey. miligramas, eu acredito que não seja algo que dê um É, problema tão grande. não. Mas eu nunca arrisquei tomar. Mas Uhum. tem que sempre comparar. Verdade. Vamos ver mais perguntas. Dona Rosa, tem suplemento para emagrecer? Tem algum aí que faz milagre? Conta pra gente. Olha aí esse milagroso que ele vai lá e faz isso. Depende, tem bastante suplemento que usa para pré-treino, para aumentar a queima de gordura, para dar mais energia. Mas essa formulinha mágica, assim, não tem. A Ana Martins perguntando, ó, quem faz protocolo Coimbra pode suplementar aminoácido essencial? Ótimo. Ó, deixa eu ver aqui. A Natasha falou, ó, mandei manipular aminoácido essencial sem sabor. Achei que pudesse misturar com alguma coisa. E é intragável. Poder ela pode, coitada, mas é ruim. Ela vai estragar outra coisa. A Raíssa, minha esposa, ela colocou quais as vantagens do aminoácidos essenciais em relação ao whey, apesar do preço ser um pouco mais elevado. O aminoácido você pode usar em várias situações. Até quem faz jejum prolongado pode colocar em doses pequenas. Uhum. Você pode associar, como no caso eu coloco quando eu uso a proteína do colágeno, que ela não tem o aminograma completo, mas ele não tem vamos dizer assim, se você olhar lá a quantidade de proteína, para bater a meta de proteína em números de proteína, o whey seria melhor. Uhum. O aminoácido essencial, ele é algo que eu preciso de uma absorção rápida e que não dependa da digestão. É que também tem essa questão, né? Se você comparar 10 gramas de proteína do whey e 10 gramas de proteína do aminoácido essencial, o aminoácido essencial sai na vantagem. Mas, geralmente, uma dose de aminoácido Tem essencial pouquinho. tem 10 E gramas, ele 9 não gramas. tem o mesmo, assim, ó, se você comparar do aminoácido essencial, uma dose de whey vai ter lá, vamos dizer, 2,5 gramas de leucina, do aminoácido vai ter 1,5. Sim, Não é a mesma coisa. é que assim, é que a dose do aminoácido essencial que o pessoal usa geralmente é de 10 gramas.
O whey é 24 gramas de proteína por Uhum, dose, então tem essa uhum, diferença. Mas se uhum, comparar 10 com 10, aí o aminoácido sai na frente, mas uhum. a dose do whey, ela acaba sendo mais em conta para o pessoal e, e ela tem aí essa vantagem de ter uma alta concentração desses aminoácidos essenciais, que são importantes, né? Leucina, valina, isoleucina, são os que ajudam na construção de massa muscular. O tal do BCA tá batido, né? Muita gente fala É, mal dele. Mas é que assim, o BCA é só leucina, isoleucina e valina. Entre é. prescrever um BCAA que só tem os três Uhum, aminoácidos essenciais, eu prefiro prescrever os 9, né? uhum, sim, com E a certeza. gente não falou de glutamina, que a glutamina ela é muito usada, né? Para recuperação de epitélio intestinal, o intestino é dependente de glutamina. Uhum. Ela não é essencial, nosso corpo assim é a proteína mais abundante, mas em alguns casos é interessante usar. No intestino, na É verdade, benefício ela vai ter efeito intestinal, local, né? imunológico, sim. Não vai ter para hipertrofia, mas Sim. é uma proteína, ela é muito usada. Mas assim, o whey tem glutamina, a proteína da carne tem glutamina, a dieta é rica em glutamina. Mas é o que eu falo, é individual, mas vale lembrar que ela é muito usado. Na verdade, ela não atua diretamente na questão do ganho de massa muscular, mas ela atua de forma indireta por conta da questão do intestino, né? Se o seu intestino está mais íntegro, ele vai acabar sendo menos permeável, vai acabar causando menor inflamação no organismo. Isso vai acabar impactando na questão da massa muscular. Muitas pessoas não entendem, Uhum, mas a inflamação crônica de baixo grau, que você estava falando no início da live, é um dos fatores que inibe a construção de massa muscular. A partir do uhum, momento que você constrói um intestino mais saudável, mais protegido, você vai ter um ganho de massa muscular por conta disso, por conta dessa modulação da inflamação causada pelo intestino saudável. uhum. Isso. E quem tem autoimune inflama com muita facilidade, né? Constantemente, né? Minha irmã perguntou o que você acha do folidrone. Não sei se você já ouviu falar. Eu nunca ouvi Não falar de conheço, folidrone. não conheço. Preciso estudar sobre. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Bianca sempre tem as novidades aí. Qual seria o pré-treino ideal para a pessoa que acorda às 5 e treina às 6? Hum, Depende. Quem treina cedinho assim, muitas pessoas gostam de treinar em jejum. uhum, Mas quem treina em jejum tem que ter um bom jantar para ter uma sim. reserva de glicogênio muscular. Não só jantar, né? Acho que todas as refeições do dia Todas as anterior elas refeições, mas vão assim, o influenciar. jantar tem que ter um aporte ali para ela ter energia para treinar de manhã. Uhum, Aí, esse pré-treino, esse café da manhã, pode ser uma refeição, se ela for comer, leve, que dê energia, mas que tenha uma digestão rápida, porque ela vai praticamente treinar ou com o que ela jantou, ou sim. porque assim, se ela comer um alimento de difícil digestão, ela vai treinar com alimento no estômago, só vai fazer peso. Não, a pessoa tomei café da manhã, a pessoa já acha que vai parar lá dentro do músculo, tem todo o processo Talvez algo digestivo, assim, uma fruta, né, que tem frutose, que libera rápido, daí ela vai poder contar com essa energia ali, na hora. mas eu acho que Para o digerir. influência é É que ela falou, pequeno. ela levanta às 5 e vai treinar às 6. Ela teria um tempo se ela Uhum, comesse às 5, né? O que uma coisa que vale destacar aqui, eu não recomendo acordar e já tomar cafeína, por exemplo. Então, se ela levantou às 5, ela vai treinar às 6, então ela espera pelo menos 30, 40 minutos para ingerir cafeína, que seja de um cafezinho, alguma coisa. Ai, vai tomar um café super ativado, desses coffees que existe, que eu também gosto, mas assim, não assim que acordou. uhum. Esperar um tempo. Fiquei curioso para saber o que é o tal do polidrone.
Tá dando um Posso? Google? Tô jogando aqui, O doutor Eduardo, butirato ajuda na recuperação do epitélio intestinal? Sim. com Eu, certeza. inclusive, estava fazendo suplementação. E me fale, tem. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tá acabando nosso tempo já, né, Cássio? Acabando. Senão não dá para salvar nossa live. Mas passa voando, né? Deixaremos a live salva no YouTube do Dr. Cláudio e no meu. Ó, FPS Ferme, boa noite. Tem desconforto ao tomar whey? Tem algo que eu posso substituir? Na verdade, você tem que reassistir a live. A gente falou sobre várias opções aí, né, Cássio? Falamos várias vezes. E entender, inclusive, a diferença dos tipos de whey, para saber se é o whey que ela está tomando, seja pelo adoçante ou pela concentração de lactose, de gordura. Talvez ela até consiga tomar whey, mas ela Uhum. trocar o tipo de whey, né? Verdade. Eu acho que. Acho que o Gustavo comentou aí sobre a curcumina no pós-treino, né? Quem tem a intenção de anabolismo, de hipertrofia, deve tomar cuidado com o excesso de suplementação no pós-treino. Seja Uhum. de vitamina C em altas doses, estou falando de 1 grama, 1000 miligramas. Seja vitamina E acima de 400 UI, doses altas de resveratrol, curcumina em doses altas. Por quê? Quando a gente treina, o músculo ele sofre microlesões e ele precisa passar por um processo de regeneração e adaptação. E o excesso desses antioxidantes, anti-inflamatórios em doses altas nesse momento podem atrapalhar esse Uhum. processo. Né? Então, assim, então eu não vou tomar? Pode tomar, toma em outros horários, né? Só respeita essa janela de 2, 3 horas e recoloca esses suplementos em outros horários. Isso é Uhum. importante. Mas eu tô Tirar falando de daquela altas janela, doses. Hã? tirar daquela janela anabólica que a gente estava falando. Sim, mas eu tô falando de altas doses, não que não possa consumir doses que tá ali no polivitamínico. Isso não teria problema. Ah, sim. Eu tenho alguns pacientes que às vezes a gente tem que entrar com, sei lá, 2, 3 gramas de cúrcuma 3 vezes ao dia, né? Então, Então, mas daí separar esses é, horários. deixar longe do treino, né? Grávidas podem tomar suplemento para manter a massa magra? Podem. Uhum, Podem, inclusive assim, creatina, eu vou acompanhando o ultrassom e o percentil do bebê, né? uhum. Se eu acompanho e vejo que o bebê está com um percentil mais baixo, precisa crescer, ganhar peso, eu entro com creatina, mas em momentos estratégicos, creatina, arginina, mais suplemento ou vegano ou de carne ou whey protein, pode sim entrar para ajudar na ingestão, bater a meta de proteína, pode. E principalmente no início da gestação, a mulher acaba tem muita dificuldade de bater a quantidade de proteína por Uhum, conta da hiperêmese, né? Do enjoo, uhum, dos vômitos. uhum. Então, às vezes, esse suplemento ele é mais fácil de ser tomado e pode acabar ajudando, né? Sim. Pessoal, vou encerrar por aqui. Combinei com a Cássia que a gente ia terminar próximo das 9 horas. E nós Gostaria muito de somos agradecer. pontuais. Temos que ser pontuais, temos que dar prioridade também ao sono. Então, temos que encerrar aqui para poder desacelerar, para poder dormir bem, né? Que amanhã a gente trabalha também. Então, gostaria muito de agradecer você, Cássio, por ter aí atendido aí nosso pedido aí Eu de que fazer essa agradeço o live. convite. Não vamos deixar passar de um ano de novo, né? Não sei se essa é a nossa quarta live, mas não vamos deixar passar de um ano. Desde 2020 a gente tem que estar presente. É verdade. E
mais uma vez, eu já aprendi muita coisa com você. Você tem várias dicas aí que você dá pra gente. Então, eu pedi para as pessoas que me seguem para seguir também a Cassiana, uma excelente nutricionista, uma das pessoas aí que, na parte de nutrição, mais entende sobre o protocolo Coimbra. Inclusive, a Cássia, ela tem um e-book com receitas para quem faz protocolo Coimbra. E essas receitas aí, elas ajudam muitas pessoas a conseguir se adaptar à dieta, que é talvez o maior desafio desse tratamento. E o meu Então, Instagram é o paraíso das receitinhas. isso aí, Sempre tem receita nova. E tudo fácil de fazer. isso aí. Então, pessoal, vão lá no Instagram da Cassi, vejam lá o e-book lá de E os meus receitas, vejam as seguidores também receitinhas. sigam o Dr. Cláudio, que é um médico integrativo impecável, né, Dr. Cláudio? Muito obrigado aí pelo carinho. Precisando de um doutor completo? Tamo aí. Vai. Doutor Eduardo aí também está aí no chat, é uma pessoa fantástica também. Uma das pessoas que mais entende aí sobre intestino, né, Cassi? Vou prestigiar o doutor Eduardo, em que ele vai palestrar em um congresso aqui no Brasil. Ele vem em outubro. Ah, na longevidade saudável, né? Aí eu vou Ah, conhecê-lo pessoalmente, que por enquanto só conheço assim, virtual. legal. Então é isso. Obrigado, Cássio. Espero Eu aí que agradeço que, o convite. que a Boa gente noite, possa fazer pessoal. outras lives. E o pessoal entrou e ficou, né? Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.